essa questão da PDVSA, ela é nacionalizada no governo do Andrés Pérez, né? E aí o Chaves consegue se apropriar dessa nacionalização e ele gera riqueza e lucro para a população e redistribui para as missões e faz uma reforma agrária realmente. Esse plano de siembras e as missões realmente funcionam. Como funciona tudo isso? Então, é muito ousadia dizer que esses programas foram programas, uma reforma agrária, por exemplo, mais profunda, porque não foi, né? Inclusive, a questão agrária na Venezuela é bem preponderante para se entender a questão da produtividade da indústria, porque não satisfaz. A Venezuela não se desenvolveu o suficiente, continua sendo um setor da economia que absorve muita mão de obra e pouco produz, né? É muito pouco eficiente a agricultura na Venezuela e deficiente mesmo. Enfim, não conseguiu. Mas as missões... o grande lance do Chaves é isso que você falou, a nacionalização da PDVSA se dá no Andrés Pérez sob um contexto muito diferente da que se deu no Chaves. Porque o Chaves renacionalizou, ele de fato tornou a PDVSA uma instituição nacional, né? Hoje pode-se dizer que são 3 grandes grupos políticos na Venezuela, que é a PDVSA, a elite e os militares, sendo o bolivarianismo entendido, né, a burocracia, né, do bolivarianismo sendo entendida como dentro dessa esfera militar, né, porque está muito próximo, apesar de não ser a mesma coisa, está muito próximo uma da outra. E o logro do Chaves, na minha opinião, foi exatamente direcionar, enfim, os lucros, os ganhos, ou enfim, a renda gerada pela PDVSA e tornar isso um bem público, tornar isso acessível por grande parte da população, sabe? É esse grande direcionamento que diferenciou, na minha opinião, a nacionalização feita pelo Chaves, a renacionalização feita pelo Chaves, da nacionalização feita pelo Andrés Pérez. Até porque foi feita segundo interesses muito próprios, né? De negociação com os países da OPEP, enfim, em um contexto de crise do petróleo, que foi assim que surgiu a nacionalização, né? Foi a primeira crise do petróleo e diante desse grande mar de dólares advindos da produção petrolífera, o Andrés Pérez viu uma grande chance de tirar uma boa fatia desse bolo para ele, não para, enfim. Isso sou eu falando, tá? Eu vou minha opinião, não estou dizendo que foi isso mesmo. Elite rentista, né? Cara, e tu acha que geralmente quando se fala em nacionalização de empresa privada, alguma coisa do tipo, se associa logo a governos comunistas, né? Quando se fala em Venezuela, no Brasil, a gente associa logo a comunismo. Você consegue definir tanto o Pérez como o Chaves como essa figura comunista tradicional que a gente tem em mente, pelo menos aqui no Brasil? Olha, eu acho que não comunista tradicional, porque, como você bem vê, o Sérgio estava falando, as referências do Chaves são muito latino-americanas, não são europeias, então, digamos que não há um marxismo clássico, um comunismo clássico na política do Chaves, mas existe sim um marxismo teórico nas leituras básicas da construção teórica do Chaves, sabe? Mas as grandes referências dele foram libertadores, foram latino-americanos, é a construção de um sentimento, sabe? E isso considerando-se, óbvio, a questão da justiça social e da eliminação das desigualdades, que era uma questão premente na Venezuela de então e é até hoje, na América Latina como um todo. Eu não sei se eu consideraria o Chaves como um comunista, mas eu acho que na América Latina foi um dos que mais chegaram a próximo de, como eu posso dizer, comunizar as relações sociais. Enfim, você vê as questões das cooperativas e da democracia participativa. Enfim, na minha concepção, é o que mais chega próximo à ideia de um comunismo. E ele conseguiu fazer isso em determinadas maneiras de criar raízes
que foram até os setores mais básicos da sociedade, em termos de decisão mesmo, de tomada de decisão política e de partilha da renda. E o E os Pérez? militares, como é? O Pérez não, de jeito nenhum. Tem até o lance do pacto neoliberal, né? No começo dos anos 80. Isso aí foi no segundo Pérez. O segundo Pérez, um dos maiores casos de estelionato eleitoral da América Latina, em que ele prometeu XYZ num contexto de crise e no primeiro dia já assinou uma agenda neoliberal com a OMC e com a FMI. Com a OMC não, com a FMI, perdão. Para tratar das questões, das contas da Venezuela, mas prometendo mundos e fundos que ia sair da crise, ia ser como no primeiro Andrés Pérez, que só logrou sucesso porque o contexto de crise do petróleo jogou o preço lá em cima e a Venezuela, então, viu-se inundada com dólares que nunca viu antes na história, porque não só o aumento da produção aconteceu, como também o preço aumentou barbaramente, e, enfim, eles tiveram disponíveis muito mais dólares do que um dia já tinham sido apresentados, o que gerou também um contexto de dívida, né, muito grande, que acabou assumindo e acabou deteriorando a questão da saúde financeira do país nos anos que se seguiram, que foram anos de crise na Venezuela, e foi isso. No segundo governo Andrés Pérez, ele voltou já mostrando a carinha neoliberal dele. O que prova que nacionalizar não necessariamente é coisa de comunista, né? Não, nacionalizar não é coisa de comunista, não. Inclusive, o que é nacionalizar? É tornar uma empresa unicamente estatal ou investir dinheiro do Estado massivamente na empresa ou em pesquisa? Porque investimento pesado em empresas, nós temos um grande exemplo nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos seria comunista? Principalmente em termos de pesquisa estratégica, de produção estratégica. Pô, tá aí a tecnologia, pô, isso é tão livre assim, é o mercado agindo, investindo. Pô, não é, né? A gente sabe de todas as questões de centros de pesquisas nos Estados Unidos que viabilizaram muito, inclusive o próprio governo viabilizou muito investimentos de empresas em áreas como tecnologia, da informação e etc., que, enfim, nós sabemos o quão estratégicos são hoje em dia.